Show de bola, concurseiro, professor Jean Valnei com você aqui. Vamos para esse aulão de véspera, trazendo ali as questões de direito. Aqui eu vou trazer as minhas apostas, né? Eu vou trazer ali toda a parte do direito, vou trazer também a parte de legislação específica, só que vou dividir. Eu vou trazer uma parte hoje, né? Vocês estão assistindo agora hoje, e sexta-feira eu trago a segunda parte, né? Porque não vai dar tempo para gravar tudo. Como vocês sabem, infelizmente eu tive que gravar essa aula, não tive como ficar ao vivo, não estou ao vivo com vocês aqui, mas eu quero que você já deixe o like aqui, eu quero que você compartilhe essa live, né? Tá em forma de live, mas eu não estou ao vivo, tá gravado. Mas qualquer dúvida, só é mandar lá no grupo a dúvida, ou se não, mandar para o meu WhatsApp pessoal, certo? Então vamos lá, deixa eu conversar aqui um pouquinho com vocês. Toda vez que eu criei essas questões, eu tive que criar. Toda vez que eu estava aqui criando essas questões, estudando um pouco a banca, eu pedi muito a Deus para Ele me iluminar nesse momento. E eu elaborei essas questões com todo carinho, com todo amor, e estou na esperança de que muitas coisas que vocês vão ver aqui estejam na prova de vocês no domingo, né? Então eu tive que... Infelizmente eu não estou ao vivo aqui, eu fiquei muito triste com isso, mas eu acho que nessa hora agora eu estou dando aulão em Arapiraca, no Mentoria VIP, e durante a semana eu estou fazendo um curso na OAB para novos advogados. Então não tive como, está muito corrido, né? Então eu tive que gravar aqui a aula, mas a experiência vai ser a mesma. Eu tenho certeza que eu vou trazer muita coisa para você, tá certo? Estou falando um pouco mais baixo por conta... Ele vai fazendo aqui uma reforma, muita poeira, muita coisa. Terminei prejudicando um pouco a minha voz e estou ainda fazendo tratamento, certo? Então, mas nada que impeça, né? A ideia aqui... Eu vou começar com direitos humanos, depois vou para direito constitucional, fecho com direito administrativo. Perdão. E fecho com direito administrativo. E sexta-feira eu trago processo penal, minhas apostas do processo penal, e trago as minhas apostas da legislação específica. Tá joia? Então vamos lá. Começando aqui com direitos humanos. A Constituição Federal, lembre-se que no conteúdo de direitos humanos, a banca colocou a Constituição Federal, né? Então, ó, a Constituição Federal de 1988 prevê direitos e garantias fundamentais, sendo que alguns desses direitos são chamados de cláusulas pétreas. Sobre esse tema, assinala a alternativa correta. Os direitos fundamentais são absolutos e não podem sofrer restrições sob nenhuma hipótese. Na realidade, não. Vocês sabem que tanto os direitos fundamentais quanto também como é que eu posso dizer? Os direitos humanos, eles são relativos. Eles são relativos. Certo? Eles são relativos. Então, como uma regra geral, eles são relativos. Nenhuma norma constitucional pode restringir direitos e garantias fundamentais, nem mesmo durante o estado de sítio. Aqui também está errado, a letra B também está errada, por quê? Se você lembra do estado de sítio, lá no artigo 134, 135, 136, 137, 138 da Constituição, tem ali estado de sítio, estado de defesa, você percebe que ali alguns direitos fundamentais são restringidos, direito de reunião, liberdade de locomoção, entendeu? Então pode sim no estado de sítio e também no estado de defesa ter uma restrição nos direitos fundamentais. A separação dos poderes... E os direitos e garantias fundamentais são protegidos contra as alterações que reduzam seu alcance, pois são cláusulas pétreas. Perfeito. A letra C aqui, perfeito. A Constituição de 88 prevê que qualquer cidadão pode propor emenda constitucional para modificar direitos fundamentais. Não, está errado. Não é qualquer cidadão. Não existe a possibilidade do cidadão modificar a nossa Constituição, né? É até uma incoerência, né? Porque lá no começo da nossa Constituição tem lá: todo poder emana do povo, mas o povo não pode modificar a Constituição Federal. Até certo ponto, incoerência, né? Vamos lá. Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, assinala a alternativa incorreta. A Constituição prevê a inviolabilidade do domicílio, mas essa garantia pode ser relativizada em caso de flagrante delito ou desastre, já que, né,
Olha só, ele quer a incorreta. Aqui está corretíssima, né? Aqui está correta. Veja, meu aluno. Eu estudando na Banca Selecom, ela fez muitos concursos para a área de educação. Tem alguns concursos para a área de educação. E eu percebi que quando é para a área de educação, a banca ela termina priorizando temas voltados para a educação. Então, na prova, eu acredito que ela vai trazer, né, as questões padrões dela, que é aquela questão com 2, 3 palavras em cada alternativa, né, e também vai trazer ali questões simples. Eu estou acreditando nisso, mas eu trouxe essas questões aqui um pouco mais elaboradas, exatamente para a gente trabalhar o conteúdo, né? E veja que aqui, nesse ponto, é um ponto importante, a inviolabilidade do domicílio para você que vai ser policial militar. E você sabe que existem outras hipóteses, né? Porque aqui ele fala flagrante delito, desastre, mas tem a hipótese de prestar socorro e durante o dia por determinação judicial. Né? Eu também tenho essa possibilidade durante o dia. Então, eu percebi que ela sempre cobra dentro do viés do concurso. Então, é isso que eu estou esperando para a prova desse domingo, tá certo? Então, vamos lá, vamos avançar aqui. O sigilo das comunicações pode ser quebrado por ordem judicial para fins de investigação criminal, inquérito, e ou instrução processual penal. Aqui também está correto, né? Aqui também está perfeito, né? Vamos lá. A liberdade de expressão permite qualquer manifestação pública de opinião, né? Permite aí, veja, inclusive incitação ao crime, sem qualquer tipo de sanção, de forma alguma. Isso aqui está errado. Apesar da gente ter a nossa Constituição garantir a liberdade de expressão, essa liberdade de expressão ela não é irrestrita, né? A nossa liberdade de expressão ela é muito restrita, muito diferente dos Estados Unidos, e ainda bem. Né? E ainda bem, mesmo tendo essa liberdade de expressão da forma que nós temos hoje, muito restrita, ainda acontecem muitos crimes de incitação à violência, muitos crimes de racismo. Então, assim, entenda que existe a liberdade de expressão, mas ela existe uma restrição. O habeas corpus pode ser concedido a qualquer pessoa que sofrer ameaçado ou violação do direito de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Lembre-se que aqui está corretíssimo, né? Veja, remédios constitucionais. Revisão rápida aqui. HC, HD e MS. Individual e coletivo. Aí eu tenho MI e AP. MI, mandado de injunção, AP, ação popular. Vamos lá, uma revisão rápida aqui. HC, liberdade de locomoção. HD, direito à informação da pessoa do impetrante. Mandado de segurança, proteger direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus nem pelo habeas data. Só que no MS, eu tenho o MS individual, proposto por uma pessoa, e o coletivo. O que é que importa no coletivo? É eu observar quem são os legitimados. Aí eu tenho partido político com representação no Congresso Nacional, sindicato, entidade de classe e associação. Cuidado que na associação eu tenho um lapso temporal de 1 ano. Só associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Mandado de injunção, toda vez que faltar a norma regulamentadora, e a ação popular tem que ser impetrado por cidadão. Beleza? Fazendo aqui uma revisão rápida, que existe uma grande possibilidade de estar na sua prova. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 estabelece princípios fundamentais para a dignidade humana. Sobre esse documento, assinala a alternativa correta. A DUD tem caráter vinculante. Não, ela não tem caráter vinculante. Ela tem caráter interpretativo. Interpretativo. Caráter interpretativo. É mais um caráter de orientação. Orientação. Professor, por quê? Porque a declaração ela apenas declara direitos. A doutrina majoritária diz que a DUD não tem caráter vinculante porque ela não tem órgãos fiscalizadores, como tem o Pacto de São José da Costa Rica. Lá no Pacto de São José da Costa Rica, se você observar, eu tenho ali a corte, tenho a comissão, e eu tenho esses órgãos que eles vão servir para fiscalização. O que é que adiantaria eu criar um tratado internacional e não criar mecanismos fiscalizadores, mecanismos de coerção?
né? Seria inviável. Como é que eu ia saber se aquele país ia cumprir aquilo que estava previsto? Entendeu a lógica? Aí vamos lá. A DUD prevê direitos civis e políticos, sim, que são os direitos de primeira geração. Econômicos, sociais e culturais são os direitos de segunda geração. Só são esses dois direitos que a DUD traz, promovendo o equilíbrio entre liberdade e justiça social. Perfeito aqui a letra C. Perdão, a letra B. Perfeito aqui a letra B. A DUD protege apenas cidadãos de países que fazem parte da ONU, sem efeito para outras nações, né? Aqui está errado, né? A DUD foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro como uma lei ordinária sem status especial. Não, ela não trouxe essa possibilidade, não veio. O Pacto de São José da Costa Rica, também chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos, foi internalizado pelo Brasil. Sobre esse pacto, assinala a alternativa correta. Ele possui status de emenda constitucional no Brasil, equiparando-se às normas constitucionais. Não, de forma alguma. O pacto, ele tem status infraconstitucional e supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, porém acima das leis. Abaixo da Constituição, porém acima das leis. É o status do pacto. Então, letra A errada. O pacto proíbe a pena de morte em todos os casos, sem exceção. Errado também. O pacto ele não proíbe a pena de morte, ele só traz algumas restrições. Ele diz que só pode ser aplicada a pena de morte em crimes graves, em sentença final, condenatória, ou seja, de última instância. E ela também traz restrição que eu não aplico a menores de 18 anos, não aplico a maiores de 70 anos, e não aplico a mulheres grávidas. Eu não aplico a mulheres grávidas. Eu também não aplico em mulheres grávidas. Beleza? Lembrar isso aqui. O Brasil pode descumprir decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos sem sofrer consequências internacionais. De forma alguma. De forma alguma. Ele não pode descumprir. Então está errado. Letra D. O tratado estabelece que o direito à vida deve ser protegido em geral a partir da concepção. Exatamente. Exatamente. O pacto ele traz o direito à vida lá no artigo 4º, né? E traz o direito à vida exatamente iniciando da concepção. Lembre-se que o pacto ele traz ali quando se inicia a vida. Beleza? Vamos lá. Sobre os tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil, é correto afirmar que os tratados de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional com quórum qualificado têm status de emenda constitucional. Então, aprovados pelo Congresso Nacional são nas duas casas. Por quórum qualificado em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, eu tenho aqui a letra A, perfeita já, a letra A. Nenhum tratado internacional pode ser aplicado no Brasil sem regulamentação por lei federal específica, né? Então, de forma alguma, não existe essa possibilidade. O Brasil não pode ser responsabilizado por violações de direitos humanos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Erradíssimo. Ele pode sim, ele pode sim. O Estado pode suspender direitos fundamentais dos cidadãos, sempre que considerar necessário para a segurança pública. Não, apesar do pacto trazer o direito de suspensão, esse direito de suspensão ele só pode ser aplicado em casos de guerra, conflito armado ou calamidade e emergência, não segurança pública como hipótese. Então, letra D, errado. Veja, meu aluno, deixa eu fazer aqui uma revisão rápida. Órgãos do pacto, né? Órgãos do pacto. Eu tenho a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e eu tenho a Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Eu tenho a comissão e tenho a Corte. A comissão, ela tem uma função mais administrativa. Já a Corte tem uma função mais
consultiva e também julgadora. A comissão é composta por 7 membros. A corte é formada por 7 juízes. O mandato dos membros da comissão, de 4 anos. O mandato dos juízes da corte, 6 anos. Quem é que pode peticionar na comissão? Uma pessoa. Quem é que pode fazer pedidos? Quem é que pode ingressar? Uma pessoa, um grupo de pessoas e uma ONG, né? Já na corte, só quem pode impetrar na corte, quem pode fazer pedido na corte, é só a comissão e o Estado parte. E o Estado parte. Só a comissão e o Estado parte. Só esses dois e mais ninguém. Certo? Só esses dois e mais ninguém. Perfeito? Vamos lá. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é exercida por vários órgãos. Sobre esse tema, assinala a alternativa correta. Então, é dentro desse viés que a banca pode trazer as questões. A Polícia Militar é responsável pela segurança interna dos presídios? Não. A Polícia Civil é subordinada ao governo federal, pois atua na investigação de crimes estaduais? Não. A Polícia Militar tem como função principal o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Perfeito, aqui a letra C. Já existe aqui a letra C como correta. A Polícia Federal é responsável pelo patrulhamento de fronteiras, pela segurança de rodovias federais. Patrulhamento de fronteiras até vai, mas segurança das rodovias federais, não. Então aqui está errado, certo? Eu assim, meu aluno, eu tenho certeza, como eu falei, pelo que eu acompanhei da banca, ela tem muito esse viés de sempre trazer algo relacionado à carreira do concurso. Então existe uma grande possibilidade dela cobrar essa parte. E você sabe que é um assunto bem tranquilo, né? Você sabe que é um assunto bem de boa, essa parte do artigo 144. Eu acredito que você não vai ter dificuldade nenhuma de responder na sua prova. Beleza? Vamos lá. A respeito da distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, assinala a alternativa correta, né? Você sabe que existe uma distinção. Veja, eu tenho aqui uns conceitos. Veja, eu tenho um conceito chamado de conceito jus naturalista. E eu tenho o conceito jus ou ius, tanto faz, positivista. O conceito ius naturalista, ele traz o viés que os direitos humanos, eles são naturais. Ou seja, só existe, a partir do momento que o ser humano já nasce, ele já nasce com direitos humanos. Ele não precisa de uma norma posta, ele não precisa de uma norma escrita para exercer seus direitos humanos. Já, por outro lado, eu tenho o conceito positivista, que diz que os direitos humanos só são direitos humanos quando eles são escritos. Essa corrente jus naturalista, ela é ultrapassada. Mas ainda as bancas de concurso ainda cobram esses conceitos. E atualmente as bancas terminam mais falando sobre o conceito ius positivista de direitos humanos, que ele faz uma distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos são aqueles direitos positivados na ordem externa de cada Estado, ou seja, em tratados internacionais. Certo? Já os direitos fundamentais são aqueles direitos positivados, são aqueles direitos humanos positivados na ordem interna de cada Estado, ou seja, nas constituições. Nas constituições de cada Estado. Então, o que é muito comum as bancas fazerem? Trocar esses conceitos.
Então, quando eu falar direitos humanos, você já vai pensar na ordem externa. Quando eu falar em direitos fundamentais, você vai já pensar na ordem interna. Sabendo disso, vamos responder essa questão, ó. Os direitos fundamentais são aqueles reconhecidos universalmente, aplicados a todos os seres humanos, enquanto os direitos humanos são protegidos apenas dentro do ordenamento jurídico de cada país. Já está errada a letra A. Os direitos humanos são normas de direito interno. Opa! Né? Interno não, externo. Já matou aqui. Aí, já era. Os direitos humanos são aqueles reconhecidos no âmbito internacional, visando a proteção da dignidade da pessoa humana, enquanto os direitos fundamentais são aqueles garantidos pela Constituição de cada Estado para os seus cidadãos. Olha aí, a letra C, linda, 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 linda. Não há qualquer distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Acabei de falar sobre isso. Existe essa distinção. Vamos aqui apostar na minha outra aposta, PNDH3. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, no seu eixo orientador 4, estabelece diretrizes para a segurança pública no Brasil. Com base nesse documento, assinala a alternativa correta. O PNDH3 propõe a militarização total da segurança pública para reduzir os índices de violência e garantir a ordem. Errado. Errado. O PNDH3 reforça a necessidade de segurança pública baseada no uso progressivo da força e na prevenção da violência, priorizando a mediação dos conflitos. Perfeito, aqui a letra B. Perfeito. O documento determina que a segurança pública deve atuar exclusivamente na repressão da criminalidade, sem a necessidade de respeito aos direitos humanos. É totalmente errado. O programa estabelece que a atuação policial deve ser direcionada apenas para crimes contra a administração pública, deixando os crimes comuns sob a responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário. Erradíssimo. Erradíssimo. Veja, aqui você sabe que o Programa Nacional de Direitos Humanos tem um eixo orientador 4 que fala sobre segurança, sobre justiça, sobre o combate à violência. Então, como é algo voltado à carreira policial, existe uma grande chance da banca cobrar o PNDH3 voltado para o eixo orientador. Mas eu quero que você entenda que o PNDH3 ele tem 6 eixos orientadores, né? Onde eu tenho a interação democrática entre Estado e sociedade civil. Eu tenho o eixo orientador 2, que é o segundo mais cobrado, desenvolvimento e direitos humanos. Toda vez que falar de meio ambiente, já fique sabendo que vai ser esse eixo orientador 2. Universalizar direito humano no contexto de desigualdades. Então, se falar sobre igualdade, sobre desigualdade, você já sabe que vai ser o 3. 4. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Então, eu tenho aqui o mais cobrado. Falou sobre segurança pública, falou sobre acesso à justiça, falou sobre violência, cara, já sabe que vai ser o 4. Falou de educação, já vai ser o 5. Falou de memória e a verdade, já sabe que vai ser o 6. Porque cada eixo orientador, eu tenho algumas diretrizes. E as diretrizes são dentro do quê? Dentro do eixo orientador. Então, é muito comum você utilizar a palavra-chave aqui. Beleza, meu aluno. Veja, eu vou conversar agora com você aqui para finalizar essas minhas apostas de direitos humanos. São 10 questões de direitos. 10. Dentro dessas 10, eu sei lá, eu tô achando que ela vai trazer 2 questões de direitos humanos. 2 questões de direitos humanos. Vai trazer ali umas 2 ou 3 de direito constitucional. Trazer 2 ali de processo penal e 2 ou 3 ali de direito administrativo. Né? Então, porque ela gosta muito de direito administrativo, então existe uma chance muito boa dela cobrar direito administrativo. Certo? Então, deixa eu conversar agora com você aqui com relação a direitos humanos antes de iniciar o direito constitucional. Professor, o senhor não vai abordar gerações, você não vai abordar características de direitos humanos? Não. Sabe por quê? Porque os alunos que estudaram comigo durante todo esse período de preparação já sabem desse conteúdo de trás para frente. Quem assistiu minhas lives no meu canal, quem assistiu agora, recentemente, as lives aqui no canal do Garra,
Quem me acompanhou, sério, quem me acompanhou durante essa preparação, quem colou comigo, existe esse termo no militarismo, colar, né? Colar no sentido de acompanhar, estar junto ali. Está cansado de geração de direitos humanos, características de direitos humanos, já sabe. Então não vou abordar. Mas, professor, existe uma possibilidade do Banco Cobrar? Sim, existe. Existe. Grande. E eu não vou trazer, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se eu fizer aqui uma revisão mental com você, você vai lembrar. Vamos lá, vamos treinar isso. Primeira, geração de direitos humanos. Liberdade. Segunda, igualdade. Terceira, fraternidade. Quais são os direitos básicos? Direitos civis e políticos, que eu já abordei no comecinho. Sociais, econômicos, culturais, coletivos e difusos. Liberdade é o não fazer do Estado. Igualdade é fazer estatal, por isso que é chamado de Estado prestacional. Característica, imprescritibilidade, os direitos humanos não se perdem no decorrer do tempo. Inalienabilidade não é requisito, os direitos humanos não podem ser objeto de troca, de penhora, de venda, não tem valor comercial, são relativos. Tá entendendo? Então eu tenho certeza que se eu fizer aqui uma revisão rápida, você vai acertar tranquilamente, porque está aí na sua cabeça. Eu sei que agora, nesse momento tão próximo da prova, está como se na sua cabeça tivesse tudo misturado. Está como se você tivesse sem saber de nada. E isso é comum. Deixa eu dizer isso para você. Isso, essa sensação de não saber de nada, é comum, meu aluno. Você precisa de um gatilho. E o gatilho vai ser quando? Quando você abrir sua prova e ver lá a questão. Então, fique calmo, respire. E não pira, não. E não pira, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vai fazer o teu e pronto. Certo? Vamos lá, vamos para o direito constitucional? Direito constitucional, a matéria mais fácil do mundo. Olha aí. A respeito da disciplina constitucional, atinente às forças de segurança pública, bem como aos aspectos relacionados às Forças Armadas, assinale a opção correta. As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira são atribuições das polícias civis. Errado. As guardas civis incumbem a apuração de infrações penais, exceto militares. Guardas civis, não. As polícias civis. Né? Ao militar são vedadas a sindicalização e a greve. Olha só como é interessante isso. A banca ela vai focar muito nesse contexto do quê? Da função, né? Então, corretíssima. O militar, ainda aqui em serviço, pode filiar-se a partidos. Não pode. Estão entendendo? Então, eu trouxe essa questão porque eu sei que a banca ela vai cobrar coisas do dia a dia. Vamos lá. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, governadores e prefeitos, cada um dentro da sua respectiva esfera de governo. Sobre as competências do presidente da República, assinala a alternativa correta. O presidente da República pode editar medidas provisórias, certo? Com força de lei, certo? Em caso de relevância e urgência, perfeito. Perfeito aqui. Corretíssimo. Já a primeira questão, já correta. O presidente tem prerrogativa exclusiva de elaborar leis ordinárias, complementares. Erradíssimo. Erradíssimo. Então aqui, ó, tá errado. Porque quem faz isso aqui é o Congresso Nacional. O presidente é responsável pela fiscalização das contas do Congresso Nacional. É o contrário. É o Congresso Nacional, com apoio do Tribunal de Contas, que fiscaliza as contas do presidente da República. Certo? Então, é bem tranquilo aqui. Aí vamos lá. O presidente não pode conceder indulto, pois essa é uma competência exclusiva do Poder Legislativo. Não. Indulto, sim. Sim. Indulto, o presidente da República pode conceder o indulto. Ele, inclusive, ele pode delegar. O que é competência do Congresso Nacional é a anistia. A anistia, sim. Anistiar, lei de anistia, é competência do Congresso Nacional. Lei de anistia. Certo? Então, muito cuidado aqui. Professor, se a banca trouxer competência do presidente da República, que eu acho muito remota, mas existe a possibilidade, mas eu trouxe essa questão porque foi meu feeling, pode ter certeza que ela vai trazer uma coisa bem simples. É competência do presidente da República, exceto isso, aquilo. Pronto, pode ter certeza que vai ser dentro desse viés.
Certo? Vamos lá. Questão 3. Sobre o Poder Legislativo, assinala a alternativa incorreta. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Os deputados federais representam o povo e são eleitos pelo sistema proporcional. Eita, perdão, pulei aqui rapidinho. O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, certo? Os deputados federais representam o povo, certo? E são eleitos pelo sistema proporcional. Exatamente. Você sabe que o sistema proporcional é aquele sistema que você já deve ter percebido, que um deputado, um vereador, ele tem menos votos e termina entrando nas vagas, por conta do que é o sistema proporcional. Porque quando você vota para o legislativo, deputados e vereadores, você vota também no partido, você vota junto com o partido. Então, aquele partido que tem mais votos, proporcionalmente ele vai ter mais cadeiras. E lembre-se que os deputados federais representam o povo. Os senadores representam os estados, certo? E o Distrito Federal, sendo eleitos pelo sistema majoritário. Perfeito. As leis federais são elaboradas exclusivamente pelo Senado Federal, cabendo à Câmara dos Deputados apenas revisá-la. De jeito nenhum, ele está pedindo a incorreta. Aqui também eu acredito que seria uma questão que, se a banca cobrar, ela vai cobrar ali a competência do Poder Legislativo. O que é que o Poder Legislativo faz? Muito tranquilo, mais ou menos nesse viés. Eu aposto em questões fáceis. Por isso que, se a prova vier com questões que eu estou achando que ela vai cobrar, né, eu acho que possivelmente a nota de corte vai aumentar bastante, principalmente no direito. Porque assim, eu vou ser bem sério, meu aluno, no direito todo mundo chega doutor. Eu falo muito isso. O diferencial hoje nos concursos, e isso eu falo sempre, é português, informática e matemática. Quem se der bem nessas 3 disciplinas pode ter certeza que entra nas vagas. O direito, todo mundo chega doutor. Todo mundo chega dominando. Direito constitucional, todo mundo chega bem. Entendeu? Então, redação, como essa prova vai ter redação, vai ser um diferencial enorme para essa prova aqui. Vamos falar agora um pouquinho aqui do Poder Judiciário. Sobre o Poder Judiciário e a função constitucional, assinala a alternativa correta. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima do Poder Judiciário, certo? E sua principal função é julgar crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República. Não, não. O Supremo julga os crimes comuns do Presidente da República. Os crimes de responsabilidade, quem julga é o Senado. É o Senado Federal. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal somos todos futebol. Quantos jogadores tem um time de futebol? 11. Então são 11 membros no Supremo. Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário, sim. Responsável por julgar ações contra magistrados em âmbito estadual e federal? Errado. Errado. Errado aqui. Conselho Nacional de Justiça, você vai gravar da seguinte forma: corno não julga. Corno não julga. O CNJ não julga nada. Corno não julga. Mas ele tem 15 membros. Por quê, professor, 15 membros? Só é você pensar. Coroa na jovem. Coroa na jovem. Jovem de 15 anos. Pronto. Coroa, né? Não usa uma coroinha, né? Pronto. Grava aí. Qual é a chance? Eu aposto, sim, existe uma grande chance da banca trazer ali questões voltadas para a quantidade de membros de cada casa. Existe uma grande chance, né? Então, aqui, ó. Cadê? O Superior Tribunal de Justiça, STJ, somos todos Jesus, ó. Somos todos Jesus. Quantos anos Jesus morreu? 33 anos. Então, o STJ tem 33 membros. Grava isso. É órgão responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional no Brasil. Exatamente, a letra C. Exatamente. A letra C, corretíssima. Exatamente, essa é a ideia. O Poder Judiciário pode, de ofício, elaborar leis. De jeito nenhum. Não pode. É invasão de competência. Está errado.
certo? Tá errado, né? Beleza. Lembrando aqui, ó, se a banca pedir STM, né? STM, quantos membros tem o STM? Superior Tribunal Militar, né? Aí, somos 30 pela metade, 15. Somos 30 pela metade. Se ele pedir TST, ó, 30 sem 3, 27, 27, né? 30 sem 3. É uma maneira que eu posto muito essas coisas no meu Instagram, né? Por isso que eu digo, cola, meu irmão, cola que direito você... Cole comigo que o direito você gabarita. Você já deve ter visto vários depoimentos de alunos, né? Ali falando sobre que eu acerto questões, que eu sempre estou trazendo ali questões assertivas, sempre estou ensinando. Cara, cola comigo, eu vou iniciar uma preparação para a PM de Alagoas, vou iniciar preparações agora para guardas municipais, tudo voltado para o direito, né? Vou também trazer para você preparação agora para esse novo concurso da Polícia Federal. E assim, cole comigo. Tem um administrativo também, cole comigo. Vou começar a fazer as mentorias, né? Vou fazer aí as lives de mentoria grátis. Olha só, me diga onde você encontra isso. Mentoria grátis, né? Então, ali ao vivo vou fazer isso. Aqui no canal do Garra, no meu canal. Porque do Garra vai ser quando a equipe do Garra me convidar. Se ele me convidar, eu venho. Se não, eu faço lá no meu canal, que eles me dão essa liberdade de divulgar qualquer coisa. É por isso que eu gostei muito de trabalhar com a equipe do Garra. Porque o Garra é uma equipe que me dá total liberdade, diferente dos outros cursos, né? Os outros cursos, eles terminam restringindo muito a atuação do professor. Não pode, o professor não pode colocar o Instagram dele, não pode divulgar o Instagram dele. Cara, como é que eu vou divulgar? O cursinho, ele esquece que quem atrai o aluno para o curso são os professores. Infelizmente, os cursos esquecem desse pequeno detalhe. E o Garra, ele veio com essa nova ideia de tirar isso. Se o professor quiser fazer divulgando o seu trabalho, divulgue. Divulgue. Beleza? Muito obrigado, galera do Garra aí, de coração. E também por... o Garra me convidou para dar todas as aulas de direito aqui. Então, para mim, vai ser... É uma honra você ter que trazer todos os direitos. Por isso que eu digo, cole comigo, cole com o Garra, que você vai ter certeza que você vai agarrar a sua aprovação sem sombra de dúvidas. Beleza? Então vamos seguir. Olha aí. A Constituição Federal de 1988 estabelece a divisão político-administrativa do Brasil. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. O Brasil é uma federação composta por União, Estado, municípios e territórios, todos com autonomia política e administrativa. Parou. A República Federativa do Brasil é composta pelos estados, municípios e DF, e não pela União. Na realidade, é a União com letra minúscula, de unir. Territórios não faz parte, porque o território é uma autarquia territorial da União. Então, está errado aqui, logo de cara, a letra A. Os estados brasileiros possuem soberania. Não. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil, podendo criar suas próprias constituições, sem a necessidade de observância da Constituição Federal. Não, vai ter que observar a Constituição Federal. Então, está errado aqui. Os municípios são entes federativos autônomos, sim, possuindo competência para legislar, criar leis sobre assuntos do interesse local. Vai aqui. Certíssimo. Certíssimo. Os territórios federais possuem mesmo status de estados? Não. Possuem governadores eleitos pelo voto direto? Não. Os governadores dos territórios, eles são nomeados. Eles são nomeados pelo presidente da República. São nomeados pelo presidente da República, o governador dos territórios. Se eles são bases descentralizadas da União. Certinho? Bem tranquilo também essa questão. Vamos avançar falando sobre competência. Olha, aqui, meu aluno, é uma revisão de véspera. Hoje, quarta-feira. No meu canal lá do Prof. Jean Valnei, tem uma aula que, assim, eu recebi muitos feedbacks positivos dessa aula
ensinando um macete de repartição de competência. Então, eu vou trazer para você exatamente isso. Lá no meu canal, Prof. Jean Valnei, tem uma aula de repartição de... Consegue digitar, repartição de competência, não tem erro. Lá eu ensino um macete que é infalível para você acertar, para saber se a competência é disso, competência é daquilo. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Aqui eu vou dar um bisuzinho rápido, mas lá o bizu é o mais feroz possível. Beleza? Então vamos lá. Sobre a distribuição de competência entre os entes federativos, assinala a alternativa correta. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Perfeito, já matou. Como o trânsito e transporte tem um caráter geral, é um caráter geral, meu aluno, é geral. É caráter geral. Então tem que ser uniforme. Então se tem que ser uniforme, é a União. Só é você guardar isso. Legislar de criar leis. Você já imaginou? Se cada estado pudesse legislar sobre trânsito e transporte, cada município pudesse legislar sobre trânsito e transporte. Se eu saísse daqui de Maceió, eu moro, na realidade eu não moro em Maceió, eu moro numa cidade vizinha chamada Marechal Deodoro, onde a República nasceu. PM de Alagoas despenca falando sobre Marechal Deodoro. Aí veja, eu moro em Marechal Deodoro. Vamos imaginar se existe um código de trânsito aqui em Marechal Deodoro. Aí eu fosse para Maceió, era um código de trânsito totalmente diferente. Cara, ia ser foda. Então, toda vez que eu precisar de um assunto uniforme, sempre vai ser competência da União. Grava isso. Competência geral. Os estados possuem competência para legislar sobre normas gerais. Olha agora, gerais, já mata aqui. Aqui teria que ser competência da União. De direito, já imaginar se tivesse um código penal em cada estado? Um só já é foda para a gente estudar. Imagina mais de um. Os municípios podem legislar sobre diretrizes de base da educação nacional. Peraí. Como é que o município vai legislar sobre educação nacional? Tá entendendo, meu aluno? Você já mata a questão só na leitura atenta. Aí aqui tem um bisuzão feroz. Olha lá. A União, os estados e os municípios possuem competência comum para legislar sobre direito civil. Errado. De quem essa competência é da União. Então, veja, macete. Se na sua prova tiver assim, ó, competência comum, ou falando da competência exclusiva, e na mesma frase vinha a palavra legislar, por exemplo, é competência comum da União legislar sobre isso. Pode marcar errado. Palavras que não combinam. Competência comum, competência exclusiva, não combina com legislar. Sabe por quê? Porque a competência comum e a competência exclusiva é uma competência administrativa e não de criar leis. Então é por isso que você já pode marcar na sua prova errado. Como foi essa letra D. Olha aí, ó. Competência comum e logo depois vem a palavra legislar. Entendeu? Então guarda isso daqui. No meu canal tem uma aula completinha ensinando um macete que eu tenho certeza que se a banca cobrar, você vai gabaritar. Certo? Vamos lá. Vamos avançar aqui para direito processo penal. Certo? Direito processo penal. Aí, quando for sexta-feira, eu faço direito administrativo, porque existe uma grande possibilidade da banca cobrar mais direito administrativo, e eu quero trabalhar com a questão da memória recente, certo? E também a legislação específica, também eu trabalho com vocês sexta-feira, tá joia? Então vamos lá, vamos aqui para processo penal. Sobre os prazos para a conclusão do inquérito policial, nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar que o inquérito deve ser concluído até 30 dias, independente do réu estar preso ou solto. Não. Ele solto 30 dias, preso 10 dias. 10 dias. Se o indiciado estiver preso em flagrante, o inquérito deve ser concluído em 10 dias. Certo? Contados da data da prisão. Perfeito. Perfeito.
Caso o investigado esteja em liberdade, o inquérito policial deve ser encerrado no prazo de 48 horas. Ó, em liberdade? Não. 30 dias, podendo ser prorrogado por ordem de juiz. O prazo para a fiscalização do inquérito policial, sempre poderá ser prorrogado por decisão da autoridade policial. Parou. Autoridade policial, não. Autoridade policial, não. Erradíssimo. Então, existe uma grande possibilidade da banca cobrar inquérito policial e cobrar o prazo. Muito tranquilo, pode ter certeza. O inquérito policial é um procedimento administrativo destinado à apuração de infrações penais e sua autoria, assinala alternativa que não a representa uma característica desse procedimento. Possui natureza inquisitorial, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Olha aqui, corretíssimo. A regra geral. Pode ser arquivado diretamente pela autoridade policial? Não, não pode ser arquivado diretamente pela autoridade policial. Caso não encontre indício suficiente de autoria e materialidade, é errado. Não pode ser arquivado. Lá, ditame do artigo 17, né? É o que a gente chama de indisponibilidade do inquérito policial. É a característica da indisponibilidade. É um procedimento escrito, sigiloso. Ah, então ele já está pedindo aqui a letra B, né? Já matamos. É um procedimento escrito e sigiloso, salvo em relação ao defensor do investigado. Cuidado. Apesar de estar incompleta a letra C, ela não está errada. Apesar de estar incompleta, ela não está errada. Certo? Não está errada. Aqui você vai ter que lembrar que aos autos já documentados. Aos autos já documentados. Beleza? Aí, é um procedimento, o advogado tem acesso? Tem, de acordo com a súmula 14, né? Súmula vinculante 14. Tem acesso? Tem, aos autos já documentados. A banca também pode usar o termo já anexados, sem problema nenhum. Perfeito? Quem também tem acesso? Juiz e promotor. Acabou. Pode ser dispensado pelo Ministério Público, sim. Na hipótese que já existirem elementos suficientes para a propositura da ação penal. Perfeito. Perfeito. A ação penal é o meio pelo qual se provoca a jurisdição para que o Estado exerça seu poder de punir. Sobre a ação penal, assinala a alternativa correta. A ação penal pública incondicionada depende de representação da vítima para ser iniciada. Não, a incondicionada não, seria a condicionada. A ação penal privada pode ser promovida pelo Ministério Público, caso o ofendido não tenha interesse em ingressar a queixa-crime. De jeito nenhum. É errado. A ação penal pública incondicionada é promovida pelo Ministério Público, por meio de denúncia, independente da vontade da vítima. Perfeito, aqui a letra C. A ação penal pública condicionada da representação da vítima pode ser proposta diretamente ao delegado de polícia, quando houver provas da materialidade e autoria do delito. Não é a ação penal que tem que ser proposta, e sim a representação, que é a autorização, a representação do delegado de polícia. Eu posso chegar... Fui ameaçado. Posso chegar diretamente lá no delegado de polícia e dizer: delegado, olha, aqui está a minha representação. Tome. Deixa eu assinar a minha representação. Aí eu vou lá e assino. Entendeu? De boa? Qual o prazo para a representação? 6 meses. A partir de quando? Da autoria, do conhecimento da autoria, né? Não é da prática do crime, é do conhecimento da autoria. Então, a representação, 6 meses da autoria. Da autoria. Beleza? Seguindo. Sobre a ação penal pública e privada, assinala a alternativa correta. A ação penal privada pode ser ajuizada pelo Ministério Público. Não, tem que ser por um advogado contratado pela vítima. Na ação penal privada, o titular do direito de queixa pode renunciar ao direito de punir do Estado a qualquer tempo, independente da aceitação do réu. Beleza. A renúncia, de fato,
A renúncia, de fato, é feita pelo o réu, certo? A renúncia, de fato, o réu pode renunciar. E é independente da aceitação do réu. Mas não é do direito de punir do Estado. É do direito de queixa. E não do direito de punir do Estado. É direito de queixa. Né? Foi uma maldadezinha aí da banca. Certo? Foi uma maldadezinha aí da banca. Banca Jean Valnei. Vamos lá. Nos crimes de ação pública condicionada à representação da vítima, pode ser retratada a qualquer momento, antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Não. A representação da vítima pode ser retratada até o quê? Até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia. Oferecimento, recebimento. É até o oferecimento. Cuidado, é até o oferecimento. A retratação só pode ser até o oferecimento. Perdão. Nos crimes de ação penal privada, se o ofendido falecer, antes de oferecer a queixa-crime, o direito de representação pode ser exercido pelo cônjuge, pelo descendente, pelo ascendente, pelo irmão. Exatamente, é o famoso CAD. É o famoso CAD. Pode ser pelo CAD. Então, aqui, letra D, corretíssima. Corretíssima. E fechamos. Fechamos. Lembre-se que na ação penal privada existe a renúncia do direito de queixa e existe o perdão. O perdão tem que ser aceito. É ato de dupla vontade. Certo? Então, vamos fazer isso. Fiz aqui minhas apostas de direitos humanos, direito constitucional e direito penal. Certo? Processo penal, no caso. Sexta-feira, minhas apostas de administrativo e legislação PM de Sergipe. Certinho? Então, aguardo vocês sexta-feira para mais essa revisão. Não vou me despedir agora, não vou desejar boa prova agora, porque sexta-feira a gente ainda vai se encontrar. Beleza? De boa? Então, estudem. Ainda tem tempo. Certo? Revisem, faça questão. Se estiver errando muita questão, só faça revisar. Certo? É muito comum nessa reta final a gente fazer muitas questões e a gente está errando muitas questões. Isso é porque a ansiedade está aumentando. Então, para você não ficar mais ansioso pelo fato de estar errando questões, faça só as revisões. Se você fez um caderno de erro, pegue e revise seu caderno de erro. Beleza? A gente se vê.